Eu estou passando aqui hoje para deixar uma palavra para você. E essa palavra, ela está lá no livro, né? De 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 6. E foi uma palavra que Deus, algumas semanas antes, falou comigo. E ela tem a ver também com um testemunho, um pequeno testemunho que eu vou contar para vocês. Pois bem, essa palavra, ela diz a respeito de uma viúva. E essa viúva vai até o profeta Eliseu e fala, né, que os credores estão ali porque querem levar o filho dela como parte de um pagamento de uma dívida que o marido dela, antes de falecer, ele tinha aquela dívida. Então os credores, para poder que a dívida fosse paga, eles queriam levar o filho dela. Pois bem, essa viúva foi até Eliseu e Eliseu perguntou para ela, mas o que eu tenho a ver com isso? E logo em seguida ele perguntou para ela, o que você tem na sua casa? E aquela viúva falou assim, eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Pois a partir dali, em cima dessa pequena botija de azeite, e o profeta Eliseu deu uma palavra para aquela viúva, e ali aquela viúva trabalhou em cima daquele pouco, e aquele pouco se transformou no muito. Aquela viúva conseguiu vender os azeites que se multiplicaram, e ali ela conseguiu arrecadar o valor, e ela pagou os credores. Não só isso, o dinheiro sobrou na casa dela, e tudo mudou na casa daquela viúva. E essa palavra, Deus já tinha ministrado no meu coração algumas semanas antes, igual eu falei para vocês. E o que eu aprendi com aquela palavra, que aquela viúva, mesmo diante da dificuldade dela, ela não se rendeu, ela não se entregou, ela tinha uma esperança muito grande, então ela foi direta em quem podia ajudá-la. E realmente ela recebeu a bênção dela porque ela não cruzou os braços, ela não se deu por vencida, ela batalhou, ela venceu. E a mesma coisa aconteceu aqui na minha casa também. A minha filha ia participar de um evento de 15 dias, um evento cristão em São Paulo. Teríamos que pagar um certo valor e não tínhamos aquele valor. E a minha filha, ela falou para mim que então ia vender rifas. Eu falei, ok. E quando ela começou a vender as rifas, no início tiveram poucas vendas e ela me ligou, estava no serviço, falou que estava muito desanimada, que ia desistir, que não ia. E aí eu lembrei dessa palavra que Deus tinha ministrado no meu coração umas semanas antes e falei com ela. E aí ela pegou, viu o que ela poderia fazer além das rifas. E aí ela tomou uma decisão de vender um doce que é a especialidade dela, é o banoffee. E ali ela começou a vender. Vendeu um pouco. Desse pouco foi aumentando as vendas. E aí quanto mais ela vendia, paralelamente as rifas começaram a sair, ter vendas também. E os doces dela começaram a vender bastante. Foram muitas encomendas. E aí ela tinha até o dia 10 agora de julho para que vendesse, para que ela conseguisse pagar o evento, na verdade. E quando foi no dia 10, ela tinha 4 números ainda da rifa para que fossem vendidas. Eu ainda cheguei a falar, se você não conseguir, eu ainda compro essas 4 rifas. E, no entanto, quando foi no dia 10, apareceram 4 pessoas e compraram essas últimas rifas que estavam ainda para vender. E ela foi, no último dia também, vender o banoffee. Ela levou os doces num local improvável, onde ela ofereceu para uma única pessoa. Essa pessoa agradeceu e falou que não queria o doce naquele momento. E ela estava já indo embora, né, com a vasilha ali, o cooler cheio de doce. E ela, quando ela foi embora com aqueles doces, veio uma pessoa atrás dela e perguntou o que ela estava vendendo. Ela falar o que ela estava vendendo, a pessoa falou assim, me dá aí os doces que tem. E aquela pessoa comprou o restante dos doces que tinha. E tudo foi no dia 10 de julho. Então, o que essa palavra vem nos ensinar, e aconteceu na minha casa, que mesmo que você tenha um pouquinho, ainda assim é esse pouco que Deus quer usar para transformar algo na sua vida. Porque aquela viúva, ela tinha só uma botija de azeite. A minha filha, ela tinha apenas os doces, a rifa. E ainda assim, foi com esse pouco que Deus transformou. E hoje a minha filha conseguiu no último dia arrecadar o valor e ela já está participando do evento em São Paulo, e que essa palavra possa ficar para você também, ainda que seja pouco. É nesse pouco que Deus quer trabalhar. Não desanime, não cruze os braços, não fica falando que acha que não vai dar para você. Somente veja o que você tem.
O que você tem é o suficiente para Deus fazer uma grande transformação na sua vida, um grande milagre, Deus abençoar a sua vida. E essa palavra que eu deixo para você no dia de hoje. E que Deus te abençoe.